Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 20 minutos, pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nos últimos dias os brasileiros têm sofrido bastante, enfrentado problemas causados por queimadas, isso de norte a sul do país. E nós vamos começar essa edição mostrando imagens fortes de um incêndio que aconteceu no norte do Paraná. E elas mostram o desespero dos moradores com o incêndio. Vamos ver. O Bosque dos Chetás, conhecido popularmente como Bosque do Índio, localizado na área central de Umuarama, no Paraná, sofreu um incêndio de mais de 60 horas, que destruiu cerca de 80% da área de cerca de 180 metros quadrados. Os moradores do entorno ficaram muito assustados com as labaredas que se formaram bem próximo às casas. Vem, Bruna, vem! Vem, Bruna, vem! Chora não! Brigadistas da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros lutaram para combater as chamas que, segundo os militares, devem ter sido iniciadas pela ação humana, acarretando um dano incalculável ao meio ambiente e a um dos principais cartões postais da cidade. O tempo seco e o forte calor dificultaram a atuação da corporação, que trabalhou dia e noite para controlar o incêndio. Realmente imagens impressionantes. E a gente continua falando desse assunto porque pelo menos 3 pessoas já foram presas por causa de incêndios no interior de São Paulo. O estado não tem mais focos ativos e mesmo assim quase 50 municípios estão em alerta, veja. A Defesa Civil do Estado informou que todos os focos de incêndio foram controlados nesta manhã e não há mais incêndios ativos em São Paulo. Apesar disso, o governo decidiu manter o alerta máximo para queimadas em 48 municípios. Os trabalhos do Gabinete de Crise e do Posto Avançado, que foi montado em Ribeirão Preto, também prosseguem. Com a melhora da situação com relação aos focos de incêndio, todas as rodovias que foram afetadas pelas queimadas estão liberadas. O Departamento de Estradas e Rodagens e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo monitoram a situação para qualquer ação, devido a eventuais focos de fogo e fumaça que possam atrapalhar a visibilidade. Até o momento, 68 pessoas foram vítimas dos incêndios florestais e 2 delas morreram. A região do interior chegou a ter 24 locais de queimadas simultâneas neste sábado. O fogo foi combatido pela força-tarefa entre agentes dos governos estadual e federal, que contou com ações terrestres e aéreas, com avives e helicópteros. De acordo com o governo, a Polícia Civil está mobilizada para investigar todas as ocorrências de incêndio criminoso no estado, especialmente as que ocorrem nas regiões afetadas pelas queimadas. Até o momento, o fogo atingiu mais de 30 mil hectares e 14 regiões do interior paulista. E no Mato Grosso do Sul está sendo realizada uma ação para ajudar as famílias que foram afetadas por esses incêndios. Cerca de 30 voluntários vão levar assistência médica e também cestas básicas para as pessoas. Mas quem vai trazer mais informações sobre esse assunto é o nosso repórter Wellington Pael. Boa tarde, Pael. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. A situação das famílias é de muita dificuldade. Os ribeirinhos não só vivem à beira dos rios, mas dependem do cultivo de plantações, o ecoturismo, especialmente da pesca para sobreviver. Tudo isso foi afetado pelos incêndios no Pantanal e também a estiagem que atingiu o estado por bastante tempo e ainda fez os rios secarem. São pelo menos 3 mil ribeirinhos vivendo na região pantaneira aqui de Mato Grosso do Sul e a Defesa Civil montou uma operação humanitária para levar assistência a essas famílias. Nessa primeira etapa da ação, uma equipe de 20 pessoas saiu ontem de Campo Grande e chegou no mesmo dia em Corumbá. Hoje pela manhã foi iniciado o deslocamento do grupo até a região do Alto Taquari, onde é montada uma base para atender pelo menos 230 famílias, conforme explica para a gente o chefe do Departamento de Gestão de Riscos e Desastres da Defesa Civil. Uma região bastante distante de Corumbá, cerca de 180 quilômetros, vamos por terra. É uma região que originalmente seria de ribeirinhos, mas em decorrência do rio Taquari
naquela região estar seco, né, não tem mais condições de navegabilidade, nós vamos por terra, vamos nos instalar numa base avançada em uma fazenda e a partir dessa base avançada iremos diariamente percorrer as 6 comunidades que existem naquela região. Além de assistência com água potável, né, água mineral, estaremos levando também cestas básicas de alimentos, além do atendimento básico em saúde, atendimento em assistência social e na realidade nós estaremos fazendo também um apanhado geral do que aquela comunidade necessita de apoio para que nós intensifiquemos, porque é só a primeira visita a essas comunidades. A nossa intenção, enquanto Defesa Civil Estadual, é tornarmos essa operação perene, né? Não só no período de incêndios florestais, mas também nos outros períodos do ano, porque pela dificuldade de acesso, essas comunidades têm carência em todos os aspectos. Ao todo, são 30 pessoas envolvidas diretamente na operação, entre servidores do governo do estado, de áreas como saúde e assistência social e também voluntários. Eles vão percorrer até sábado 6 comunidades do Corichão, Cedrinho, João Banana, Escola Nazaré, Porto Rolon e Fazenda Aurélia. No mês de setembro, estão previstas mais 3 ações no Alto e no Baixo Pantanal, além de Taquari, para chegar a mais famílias. E eles ainda devem retornar a esses locais em outubro e novembro para dar continuidade a essa operação. É com você, Kleber. Muito obrigado pelas informações, Pael. Olha só, no Redação Hit da manhã, eu conversei com um ambientalista e ele falou sobre essa onda de incêndios que atinge o país. Vamos ver. É difícil dizer, né, o que está por trás disso, porque a gente nunca sabe o que passa na cabeça de alguém que está colocando fogo. Aqui no interior de São Paulo, especialmente, a gente conseguiu ver por satélites que os focos foram iniciados de forma coordenada em diferentes pontos do estado. Então, provavelmente foi uma ação criminosa coordenada, né, porque os focos iniciaram no mesmo dia, em um intervalo pequeno, né, de horas ali, em pontos muito longe. Então, é muito estranho isso, né? O fogo, para ele começar, ele precisa de uma ignição, precisa de alguém começando esse fogo. Então, é preciso, né, urgentemente que as investigações avancem para punir os culpados, né, quem tem colocado fogo de forma intencional. Então, mas esses motivos, eles variam muito, né, do início do fogo. Existem ignições por comunidades que usam o fogo de maneira tradicional, né, para queimar o lixo, para coletar mel, por proprietários de terra que colocam para limpar uma área que está muito suja, né, de mato, assim que eles dizem, para plantação de cana, né, na colheita de cana, durante muitos anos era comum colocar fogo nos canaviais para depois fazer a colheita, né, para limpar a vegetação e depois fazer a colheita, só que isso foi proibido porque, além, né, de todos os problemas que o fogo causa, ele também mata diversos animais. Então, as causas são inúmeras, né? Cabe agora ao poder público investigar a fundo quais foram essas causas e punir exemplarmente os culpados por isso. Correto. E dá para mensurar o prejuízo econômico e principalmente ambiental causado por essas queimadas, principalmente nesse ano? Olha, é difícil, né? A gente só vai ter esse balanço provavelmente quando os estudos forem concluídos, mas com certeza esses prejuízos passam de bilhões de reais, né? São prejuízos enormes para os proprietários de terra, para as comunidades, para as cidades, para as pessoas que respiram esse ar, né? E pessoas que têm uma sensibilidade maior de saúde, elas são mais afetadas, inclusive muitas vêm a óbito por causa desses incêndios, por causa dessa fumaça, né, que é carregada. Então, são impactos incalculáveis até o momento, né? E por mais que a gente consiga calcular daqui a um tempo quais são esses impactos, com certeza são menores do que os impactos reais. A gente não consegue ter uma noção total dos causados pelos incêndios. E para piorar a situação, mais da metade dos estados do Brasil está sofrendo o pior período de seca dos últimos anos, dos últimos 80 anos. Vamos ver. Já são 12 meses de seca. O ar é tão seco que é difícil até para respirar. 16 cidades, mais o Distrito Federal, estão sofrendo com o ar seco, fumaça de queimadas e falta de água nos rios. De acordo com os especialistas, essa é a pior seca já vista no Brasil desde os anos 40. Os números têm aumentado cada vez mais em agosto e a tendência é que piore até o final do mês. Os especialistas afirmam que quanto mais tempo a seca durar, mais difícil será de recuperar
E para isso, será preciso ciclos de chuva acima da média para ajudar a amenizar. E mesmo assim, pode não ser o suficiente. E ainda falando de clima, a semana começa, com frio em vários lugares do Brasil. E essas baixas temperaturas devem continuar até pelo menos quarta-feira, principalmente no sul e no sudeste. Confira. No sudeste, vai fazer frio na primeira metade da semana, principalmente nas madrugadas. No começo da terça-feira, a previsão é de 5 graus Celsius na Grande São Paulo e em cidades do interior. Na capital, as máximas entre segunda e terça não devem passar de 17 graus. Já no Rio de Janeiro, a previsão é de mínima de 12 graus e máxima de 19 graus nesta segunda-feira. No interior do Rio Grande do Sul, o dia começa com formação de geada e muito frio. Em Santa Catarina e no Paraná, a segunda-feira deve ser de sol e com frio, com previsão de temperaturas abaixo de zero em áreas de maior altitude nos dois estados. No centro-oeste, as temperaturas de Mato Grosso e Goiás continuam elevadas. A umidade do ar pode ficar abaixo dos 12% em ambos os estados. Já no norte e nordeste do Brasil, a frente fria deve levar chuva, principalmente ao litoral da Bahia e de Sergipe. Na capital baiana, a temperatura máxima deve chegar a 29 graus. A previsão também é de chuva no norte, principalmente no Amazonas, Roraima e norte do Pará. Em Palmas, o dia deve ser quente, com a máxima na casa dos 39 graus. Em Manaus, a máxima prevista também é de 39 graus. Não há previsão de chuva na capital. Já em Boa Vista, as temperaturas podem chegar até 35 graus, com possibilidade de chuvas isoladas. E na Serra Catarinense, teve até neve neste fim de semana. Quem traz as informações é a repórter Michele Veiga. Pela segunda vez no mês e a terceira no ano, Santa Catarina teve registro de neve. O fenômeno aconteceu por volta das 4 horas da tarde do último sábado, na cidade de Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense, onde as temperaturas ficaram na casa dos 3,93 graus Celsius. A informação foi confirmada pela Defesa Civil do Estado. O fenômeno gerou uma verdadeira corrida para as hospedagens nas áreas serranas e a Polícia Militar Rodoviária Estadual trabalhou durante todo o final de semana para orientar o fluxo de carros e também com a observação de criação de gelo na pista. Segundo a Defesa Civil, o frio que atinge o estado está associado a forte massa de ar frio de origem polar combinada com umidade na região. Em média, as mínimas vão ficar em todo o estado entre 5 e 6 graus. Até a capital sofreu com a intensidade do frio. No bairro Itacurumbi, onde a mínima foi de 4 graus, foi registrado geada. A última que se tinha registro em Florianópolis aconteceu em julho de 2023, pois o registro do fenômeno é menos comum nas áreas litorâneas. As baixas temperaturas em Santa Catarina devem seguir até a próxima sexta-feira. Não há previsão de novos registros de neve nos próximos dias, de acordo com o EPAGRE. E para falar mais sobre o clima e os efeitos que essas mudanças climáticas têm causado no país, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Francisco Diniz, ele que é meteorologista. Olá, boa tarde, Francisco. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde você que nos assiste. Tudo bem, Kleber? Tudo bem? Um prazer recebê-lo aqui. Nós estamos vendo aí muitos problemas causados principalmente pelo tempo seco, especialmente as queimadas. E esse ano, essa condição de umidade do ar, ela está muito pior. Queria que você explicasse, falasse isso para a gente. Também a umidade do ar está muito baixa, muito pior, né? Por exemplo, nos últimos 15 dias, o interior de São Paulo, a umidade do ar tem se comportado de 8% a 10% ali, por exemplo, na região de Barretos, né? E outras áreas do interior de São Paulo, umidade de 10% a 12%. A região de Barretos de 8% a 10% muitos dias, né? E grande parte do Brasil tem se comportado nessa faixa aí de 10% de umidade do ar, na parte central do Brasil, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, Minas, Goiás. Então, isso é uma umidade muito baixa realmente que faz com que haja
uma condição de aumentar as condições de queimadas e incêndios, né? Mas o fato não só é isso. O fato maior é que o período chuvoso, que vai mais ou menos novembro, dezembro, né, final do ano, início do ano, que chove muito na parte central e meio sudeste do Brasil também, o período chuvoso foram com chuvas abaixo da climatologia, choveu bem menos. Por exemplo, o Amazonas, praticamente nós estamos 2 meses com chuvas abaixo do normal, abaixo da climatologia. Aí chegou o período da estiagem, que é o período normal que nós estamos agora, o período da estiagem, já chegou com um período com a situação crítica, né? Os recursos hídricos do solo já estavam tudo muito baixo, já estava com deficiência alta de recursos hídricos, né? Com isso, quando chegou o período chuvoso, o período da estiagem, se agravou mais ainda. Então, muitas localidades, muitas regiões, aliás, do Brasil, estão com mais de 120 dias sem chuva, mais de 4 dias sem chuva. Isso vai se agravando mais ainda. E também as altas temperaturas se comportando de 38, 39, 41 graus. Por exemplo, o interior de São Paulo, temperatura nessa época do ano agora, né, o mês de agosto, com temperatura de 37 graus, isso é muito alto, né? E umidade do ar de 10%, com 4 meses sem chuva. Então, isso é uma combustão que oferece para deixar a biomassa de uma maneira muito seca, né, para pegar fogo. Com você aí. E tem alguma previsão dessa situação mudar, Francisco? Então, a grande parte agora dos incêndios de São Paulo foram apagados, né, devido à chegada dessa frente fria que chegou. Causou chuva na parte meio centro-leste do estado, né, até na região de Ribeirão Preto ali, chuva de 10, 30 milímetros, amenizou e agora amorteceu mais a condição das queimadas e incêndios. Mas outras regiões, a parte, por exemplo, noroeste, meio centro do estado de São Paulo, ainda continua com muito risco, né? Apesar das baixas temperaturas agora, com essa chegada também dessa onda de frio, faz com que amenize bem a condição das queimadas também, né? Mas essa condição demora algo de 3 dias, 4 dias no máximo, e volta de novo às altas temperaturas e a baixa umidade do ar, novamente volta à condição de risco das queimadas, né? Não há previsão de chuva novamente pela frente aí pelos próximos dias. É necessário que haja chegada de outra frente fria para chover, né? Então, só deve chegar uma frente fria agora lá pelo dia 6, dia 7, e essa ainda com chuvas ainda fracas que devem ocorrer somente aí na parte leste de São Paulo, né? Não vindo chuva para o interior por enquanto. Então, o mês de setembro ainda promete ser um mês bastante quente e seco ainda na parte centro-sudeste do país, ainda com essas condições de securas. Olha, um alerta importante que você fez aí. Não há previsão, pelo menos nos próximos dias. E mesmo que comece a chover, Francisco, vai ser necessário muita chuva para compensar todo esse período aí de seca, de tempo seco e também de falta de chuva? Dependendo das regiões, né? Por exemplo, se a gente for para a região norte, a região do Amazonas, assim como um todo, né? É necessário muita chuva, chover bem acima do normal para haver recuperação. Apesar que as chuvas começam ali no Amazonas já agora em setembro, né? Mas essas chuvas não são suficientes ainda para recuperar nível de rio. Então ainda vai ficar sofrendo ainda com essas condições. Agora, na questão da secura, das queimadas e incêndios, as chuvas que vão acontecendo, mesmo paulatinamente, elas vão fazendo com que haja eliminação dessas queimadas de incêndio e limpando mais a atmosfera, com a poluição da atmosfera com relação às fumaças e a névoa seca, que é muito intensa na atmosfera. Olha, isso aí já é uma esperança, então a gente já se agarra aí a essa informação que você acabou de passar. E, Francisco, com relação ao frio, a gente, principalmente aqui em São Paulo, hoje teve dificuldade para sair da cama, né? E essa temperatura Exato. baixa, quando ela deve voltar a subir? Essas baixas temperaturas que a gente vem enfrentando. Agora, pois não. Então, amanhã o frio ainda vai ficar mais intenso, né? Amanhã a temperatura, por exemplo, na Grande São Paulo, deve chegar algo de 6 graus, ou em torno dos 6 graus, um pouco abaixo de 6, né? Mais ou menos chegar a 6 graus. Aí é a menor temperatura do ano, se realmente ocorrer essa temperatura, né? Segundo ponto, aí no Vale do Paraíba também vai cair mais as temperaturas ainda. Por exemplo, na região de Bragança Paulista, deu 6,5. Amanhã deve cair para algo de 5 graus. Lá em Campos do Jordão, amanhã deve cair em torno de 0 grau. Então, o frio mais intenso ainda vai ser amanhã
pegando aí o leste de São Paulo, a Grande São Paulo, região do Vale do Paraíba, e também pegando a Serra, né? E depois, na quarta-feira, esse frio começa saindo, começa a se elevar as temperaturas aos poucos, né? Então, até mais ou menos, só vai voltar ao normal dessas temperaturas aí, lá para quinta-feira, que deve voltar às condições normais. Com você. Quem não gosta de frio, então, que se prepare. Nós acabamos de conversar com o Francisco Diniz, ele que é meteorologista e também consultor climático. Francisco, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Ok? Um abraço para todos. Grande abraço. E olha só, eu mudo de assunto agora para te fazer uma pergunta. Você lembra que na semana passada nós trouxemos aqui a história de um casal brasileiro que estava desaparecido lá no Chile? Pois bem, o Anderson Nascimento hoje tem novidades desse caso, dessa história, e nós vamos falar agora direto com ele lá do Rio de Janeiro. Boa tarde, Anderson. As imagens mostram verdadeira... Olá, Kleber, boa tarde para você e para todos que estão nos acompanhando. Eu trago aqui novidades sobre o caso de um casal que estava desaparecido. Eles são de Resende, tanto o Heraldo, de 60 anos, Heraldo Rodrigues, e a Aurora Rodrigues, de 59 anos. Eles resolveram fazer uma viagem pela América do Sul de carro. A questão é que eles pararam de se comunicar com a família e isso gerou uma grande preocupação. Na semana passada falamos sobre isso aqui no jornal e hoje eu trago já uma boa notícia, que eles foram encontrados sob cuidados médicos, mas já tiveram contato com a família. O casal foi resgatado no Paço de São Francisco, na fronteira entre o Chile e a Argentina, na sexta-feira, depois de ficar 5 dias desaparecidos. Eles sumiram no domingo do dia 18 e estavam viajando de carro pela América do Sul. O Heraldo elogia o próprio automóvel, isso porque eles enfrentaram uma nevasca, ficando dias a temperaturas extremas, chegando a 20 graus negativos, com neve no motor. Esse período em que o carro ficou parado, ele já não acreditava ser possível continuar a viagem. Mas ele disse incrivelmente o carro funcionou. Segundo autoridades locais, Heraldo e Aurora ficaram presos na área montanhosa que liga Chile à Argentina, devido ao mau tempo. No período de silêncio do casal, a família começou a se preocupar depois de perder o contato. E uma vez resgatados, eles foram encaminhados para um abrigo na região do Lago Verde, no Chile. Tanto o filho, Rafael, e a nora Cíntia, que saíram de casa para ajudar no resgate, agradeceram o apoio de todos os que estavam envolvidos. Kleber, essa é mais uma notícia, desta vez boa, para esse casal. E olha, eles continuaram fazendo a viagem deles de carro pela América do Sul. Esse é um casal sortudo e aventureiro, não é não, Kleber? Verdade, Anderson. Olha, que bom, né, que essa história teve um final feliz. E daqui a pouco o Anderson vai voltar para falar de outro caso lá do Rio de Janeiro, que também está repercutindo bastante daqui a pouco. Olha só, agora a gente muda de assunto, porque agora é hora de mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nas redes sociais nesta segunda-feira. E olha só, a gente vai começar, né? Toda profissão é necessário atenção. Dá só uma olhada o que aconteceu com um entregador que estava mais atento ao celular do que ao trabalho. Confira. Vamos ver mais uma situação de distração com o celular. As imagens mostram um entregador muito distraído. Ele anda em sua bicicleta sem as mãos e sem olhar para frente, mexendo no celular. E a situação não poderia acabar de outro jeito. Ele bate na guia da calçada e cai nos arbustos. Não se sabe a situação de saúde do entregador, mas isso serve de alerta. Não importa no que você esteja andando, olhe. Olha, ficar ligado só no celular é um perigo. Ele aí até que teve sorte, podia ser bem pior. E vamos ver agora um outro caso curioso que aconteceu em um celeiro. Olha só, uma cabra, ela aparece com um saco preso na cabeça. Ela, por algum motivo, prendeu ali. E isso causou um grande pânico nos outros animais. Dá só uma olhada. As imagens mostram verdadeira brincadeira de cabra cega. Em um celeiro, uma cabra com um saco preso na cabeça causa terror em outros animais. Os animais estranham e se afastam. A cabra começa a andar e as outras correm desesperadas, como se ela fosse uma assombração. A cabra fantasma parece gostar da brincadeira e começa a correr atrás delas de propósito, só para ver o caos.
Não se sabe ao certo o que aconteceu para a cabra acabar com um saco na cabeça, mas gerou cenas muito divertidas. Realmente, que história divertida, né? Como disse aí na reportagem, uma brincadeira de cabra cega. Ou se fosse no Nordeste, seria uma cabra da peste, com certeza. E olha só, um garoto cai num lago, né? Enquanto ele estava brincando com um carro de brinquedo. E ele tomou um grande susto e, por sorte, ele conseguiu sair intacto. Dá só uma olhada, que perigo. Nas imagens, podemos ver o menino caindo de costas em um carrinho para crianças, no lago. O momento é muito rápido. O carrinho e o garoto ficam de cabeça para baixo e, por alguns instantes, o menino não aparece nas imagens, ficando submerso na água. E, aos poucos, vemos ele tentando se levantar e se recuperando do susto que levou. Por sorte, o lago não era tão fundo e nada sério aconteceu. Olha, com criança, a criança brinca, mas o adulto não pode brincar. Tem que ter atenção o tempo todo. Por sorte, ali nessa história, era um lugar raso ali, tinha pouca água e, graças a Deus, não aconteceu nada com o menino. E olha só, agora uma outra imagem impressionante. O motorista, ele conseguiu dar a ré no carro e escapar de um grave acidente. E ele pensou muito rápido. Dá só uma olhada. Pelas imagens, podemos ver o início do acidente. O motorista está dirigindo normalmente na rodovia. Logo à sua frente, um caminhão vermelho perde o controle do carro durante a curva e quase capota, empurrando o veículo que estava bem à frente dele. O condutor, que estava registrando tudo, começa a dar marcha ré enquanto o caminhão começa a se aproximar dele em alta velocidade. E por sorte, o caminhoneiro começa a ter controle do veículo novamente e evita também o choque com o carro que estava filmando tudo. Foi um grande susto e tudo aconteceu muito rápido. Olha, um dos motivos desse motorista ter escapado desse acidente é que, com certeza, ele estava dentro do limite de velocidade. Então, teve tempo, né, para dar ré e fugir aí desse caminhão. Por isso, a importância de se respeitar a lei. Por falar em trânsito, em acidentes, nós também vamos mostrar agora, vamos trazer novidades sobre aquele caso do noivo que foi atropelado e morreu logo após a cerimônia de casamento lá no Rio de Janeiro. E nós, então, vamos voltar a falar com o nosso repórter, o Anderson Nascimento, que vai trazer agora mais detalhes dessa trágica história. Vamos ver. Novas informações da perícia sobre o atropelamento que tirou a vida do noivo, que estava saindo da própria festa de casamento no Rio de Janeiro, foram reveladas com exclusividade. Segundo a conclusão tirada pelos peritos, Vitor Vieira Belarmino, o influencer que é o principal suspeito da investigação, estava dirigindo em alta velocidade no momento do acidente, com velocidade entre 92 a 118 km por hora. Foram encontradas manchas escuras no veículo e concluiu-se que havia sangue no para-brisa e na traseira. No momento do acidente, havia uma motocicleta que passava pelo local e a defesa de Vitor afirma que o motociclista teria empurrado a vítima, mas após a análise foi finalizado que a moto estava a 1,5 metro de Fábio e que, por isso, seria impossível ela ter causado qualquer tipo de intervenção no caso. Os peritos estimam que se o carro que causou o acidente estivesse no limite de velocidade, Vitor teria a condição de parar o carro antes de atingir Fábio Toshiro. O delegado que investiga o caso só vai se pronunciar quando o inquérito for concluído. A Prefeitura do Rio anunciou que nos próximos 3 meses vai instalar 20 quebra-molas ao longo de toda a extensão da via do acidente, a Avenida Lúcio Costa, que tem 15 quilômetros de comprimento. Também está sendo estudado baixar o limite de velocidade de 70 para 60 km por hora. Olha, e todas as provas são cada vez mais contra esse rapaz que estava dirigindo o carro e continua foragido. Então, que ele se apresente à polícia e responda pelo que fez. O Anderson vai continuar acompanhando de perto esse caso. E a gente continua falando de trânsito e com mais um alerta. Olha só, quase 2,5 milhões de carros estão circulando no país com airbags defeituosos. 7 pessoas, inclusive, já morreram no Brasil por conta da explosão do airbag.
Os equipamentos são da marca japonesa Takata, usados em carros fabricados por 17 montadoras entre os anos de 2001 e 2018. Para inflar o airbag, quando acionado, a Takata utilizava um composto químico chamado nitrato de amônio. Mas ao longo dos anos e em contato com calor e umidade, o composto se torna altamente explosivo, além de poder corroer partes metálicas do equipamento. No momento em que o airbag infla, são projetadas partes do equipamento para a parte interna do carro. A bolsa de airbag abre a cerca de 320 km por hora. E os fragmentos que estão a menos de 1 metro do motorista saem como se fosse um tiro. Alguns motoristas, mesmo em baixa velocidade, ao colidir com outro carro, tiveram o airbag acionado, causando perfuração no tórax ou no pescoço. 7 pessoas já morreram no Brasil por conta da explosão do airbag. Só no Brasil, mais de 5 milhões de carros foram chamados para trocar a peça com defeito, mas só metade dos condutores levou o carro para revisão. Outros países também passam pelo mesmo problema, o que faz com esse recall seja considerado o maior da história da indústria automobilística. No site da Secretaria Nacional de Trânsito, com a placa do veículo, é possível checar se precisa do recall por conta do airbag. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit, edição da tarde. E quem traz mais informações está aqui ao meu lado, o Fernando Jesus. Boa tarde, Fernando, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos acompanham. E olha só, a gente começa falando de Campeonato Brasileiro, que, aliás, tem um líder inédito. Conta pra gente, Fernando. Exatamente, Kleber. O Fortaleza alcançou a primeira colocação na tabela depois de vencer o Corinthians por 1-0. E essa, inclusive, é a primeira vez que um time do Nordeste ocupa a liderança no segundo turno da competição. Com o empate do Botafogo contra o Bahia, o Fortaleza dependia da vitória contra o Corinthians para assumir a liderança. E assim aconteceu. Iago Pikachu é o nome que está marcado no jogo, como autor do gol que colocou pela primeira vez o clube do Nordeste na liderança do Brasileirão no segundo turno. Um feito e tanto, que mostra a ótima organização que tem o Fortaleza. No momento, o clube nordestino, além de líder, também está vivo nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Competição essa que o mesmo Fortaleza foi vice-campeão no ano passado. Dessa vez, o Leão busca o primeiro título internacional do Nordeste, provando que a região evoluiu e luta de igual para os times do Sudeste, que historicamente sempre foram predominantes. Ainda vale destacar que o Fortaleza possui um jogo a menos que o Botafogo, atual segundo colocado do Brasileirão. E a partir de agora, o Leão do Pici depende apenas de si para ser campeão brasileiro e moldar a história do futebol nordestino. No momento, o G6 do Brasileirão está assim. Na liderança, como dito ao longo dessa matéria, o Fortaleza com 48 pontos em 23 jogos. Em seguida, o Botafogo com 47 pontos em 24 jogos. Em terceiro lugar está o Palmeiras, com 44 pontos em 24 jogos. Logo atrás, temos o Flamengo na quarta colocação, com 44 pontos em 23 jogos. Em quinto está o São Paulo, com 41 pontos em 24 jogos para o tricolor paulista. E para fechar os 6 primeiros, vem o Bahia, com 39 pontos em 24 jogos. E ainda falando de futebol e de Brasileirão, o jogo do São Paulo também foi marcado por homenagens. Não é mesmo, Fernando? Conta pra gente. Exatamente, as homenagens foram para o jogador esquerdo do Nacional do Uruguai. O atleta está hospitalizado depois de sofrer um mal súbito dentro de campo na semana passada contra o tricolor pela Libertadores da América. E infelizmente, o quadro de saúde dele piorou. O São Paulo fez uma linda homenagem ao jogador esquerdo do Nacional do Uruguai, na partida contra o Vitória, no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. O uruguaio teve um mal súbito na partida válida pelas oitavas de final da Libertadores, no Morumbis. Com o recado na camisa desejando forças ao atleta, o tricolor paulista demonstra apoio ao jogador do Nacional, que apresenta uma piora no quadro. Segundo o Hospital Albert Einstein,
foram constatados progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana no zagueiro. O técnico argentino Luiz Ubeldia afirmou que todo o elenco do tricolor ficou abalado com o episódio. Michel Araújo, também uruguaio, chorou na saída de campo após o jogo contra o Vitória. O jogador se emocionou ao ser informado do estado de saúde de seu conterrâneo. Michel esteve no hotel onde a delegação do Nacional se hospedou para prestar solidariedade na última sexta-feira. O choro do atleta é símbolo da mobilização do clube paulista. Kleber, e além da solidariedade do tricolor paulista, o atacante Caleri, do São Paulo, também entrou em contato com o hospital e as equipes médicas para ficar à disposição e arcar com todos os custos que o jogador do Nacional tivesse nesse tempo que ele ficasse no hospital. Olha, Fernando, bela atitude do Caleri, bela atitude do São Paulo também em promover toda essa homenagem, e a gente aqui torce e ora para que o esquerdo se recupere e saia pronto para voltar aos campos. Olha só, por falar em acidente de trabalho, né, durante uma partida de beisebol nos Estados Unidos, o árbitro sofreu um grave acidente. Não é isso, Fernando? Exatamente. O acidente foi bem grave, Kleber. O árbitro de beisebol foi atingido por um pedaço de taco no meio da partida entre New York Yankees e o Colorado Rockies. Ele teve que ser retirado de campo em uma maca. Vamos conferir. O árbitro Nick Marley saiu em uma maca após ser atingido por um taco quebrado durante um lance do jogo entre New York Yankees e Colorado Rockies na tarde de domingo. O taco do rebatedor Giancarlo Stanton, do Yankees, se estilhaçou quando ele fez uma rebatida simples para o campo esquerdo. O taco então atingiu a máscara e o pescoço do árbitro. Ele foi ao chão imediatamente e a equipe médica correu para o campo para atender Marley. O árbitro de 41 anos estava consciente enquanto conversava com os médicos e uma cinta foi colocada no seu pescoço. Após 16 minutos, ele foi colocado na maca e retirado de campo enquanto a torcida o aplaudia. Kleber, dói só de ver as imagens. Nossa, não dá nem para imaginar, Fernando. Bom, muito obrigado pela sua participação e amanhã você volta com mais notícias do esporte, combinado? Combinado, amanhã eu volto para atualizar as notícias do esporte. Muito obrigado. E olha só, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia e você, que não é de São Paulo e não está pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima semana e até amanhã.